a partir do versículo de número 34. Marcos capítulo número 8, versículo a partir de número 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora gostaria de convidar a igreja a abrir as Escrituras, continuar no Evangelho de João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, versículos a partir do número 20. João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20 até o 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Santo Deus, eterno e grandioso Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para glorificar e exaltar o teu santo nome. Estamos diante da tua gloriosa palavra, Senhor, da tua graça maravilhosa. E nesta noite, através do teu Espírito Santo que nos assiste em graça, em misericórdia, que nós possamos juntamente como igreja estarmos reunidos num único propósito, que é exaltar, bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo mediante a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os dois textos que eu trago nesta noite, posso dizer que é um sermão elaborado de uma forma histórica. Hoje eu gostaria de falar de grandes homens de Deus que no passado
foram, de fato, os precursores de missões, das grandes missões que, de fato, aconteceram no cristianismo. E nessa noite, talvez alguns de vocês, talvez alguns devam ter escutado, mas alguns de vocês não devam ter escutado, sobre um povo que se denomina morávios, ou os moravianos. Quase todos os professores que ensinam missiologia, o estudo de missões, que trabalham com missões, vão relatar, ou vão colocar como doutrina, ou como parte de história da biografia, a história deste povo, ao qual eram pessoas que foram seguidoras de um grande teólogo chamado John Hus. Como relata a história, John Hus, Hus no alemão, traduzindo, o significado do seu nome significa ganso. E Hus foi um dos homens levantados por Deus na história para ir de encontro a confrontar as heresias de um rei romano católico que, por sua perseguição, estabeleceu uma grande mão de ferro sobre os cristãos daquela época. E antes de morrer, já na sua sentença, ele prediz aquilo que 100 anos aconteceria. Ele fala, em meio à sua morte, que poderiam naquele momento estar calando um ganso, mas que em 100 anos Deus levantaria um cisne, e esse cisne não poderia ser morto ou abatido. Em 100 anos que se passam, surge Lutero, mais ou menos em 1517, ele afixa nas paredes do castelo de Wittenberg todas as teses que iam de encontro ao papado da época, fazendo acontecer aquilo que Hus tinha profetizado, tinha falado. Mas voltando à história do povo moraviano, 60 anos antes de acontecer esse levante com Lutero, o povo moraviano era um povo cristão bastante fiel na sua forma de se viver, na sua conduta cristã. Entre 150 a 200 mil membros, com mais de 400 igrejas espalhadas em toda a Europa Ocidental. E por conta dessa perseguição deste rei que se levanta, ele manda decapitar 15 líderes, os 15 líderes principais, e começa uma perseguição com os morávios. E ali eles têm as suas igrejas queimadas, eles têm os seus principais líderes mortos, as suas escolas bíblicas queimadas, as suas bíblias, os seus relatos históricos, todos queimados, e uma perseguição se instala, fazendo com que eles se espalhassem na história. Só que eles não desistem a sua forma de viver o cristianismo. Mesmo em meio a esta perseguição, e mesmo em meio a essa
perseguição que se instalou, fazendo com que eles se separassem, acabassem com suas igrejas. Eles estabelecem um método que ficou mundialmente conhecido, que é o método de oração moraviana. Eles estabelecem um relógio de oração que dura 24 horas por dia. E este método de oração durou durante 100 anos ininterruptos, fazendo com que a sua principal causa missionária fosse sustentada por homens, mulheres, famílias que sobreviveram em meio à perseguição, orando. E o seu lema era que eles oravam não por causas que eles entendiam que eles não podiam fazer, eles oravam de fato por algo que eles iriam fazer. Eles não oravam só por orar, eles oravam e estabeleciam uma meta e cumpriam. E a história nos conta que este método ficou bastante conhecido, o relógio de oração moraviano. Lendo os dois textos que nós acabamos de ler, dos dois evangelhos, nós percebemos que a igreja, eu falo a igreja global, o cristianismo em si, desde seu estabelecimento com Cristo, Cristo sempre deixou uma missão principal e fundamental para a igreja, que mesmo em meio à pregação do Evangelho e do anúncio das boas novas, a igreja seria responsável por levar uma mensagem de morte. Como assim, Felipe? Uma mensagem de morte? A igreja seria responsável por ser a diferença no mundo. A igreja seria responsável por mostrar às demais sociedades ou civilizações que a sua mensagem era servir ao Cristo vivo, que a sua mensagem não iria morrer de nenhuma forma, mas se permaneceria intacta e viva pelos percorreres dos anos, das décadas e dos séculos. O que vemos nos séculos passados é que homens levantados por Deus, considerados mártires, deram as suas vidas, derramaram o seu sangue. Homens foram caçados como bichos, mas de nenhuma forma desistiram na sua forma de anunciar o Evangelho. Como um leão, com seu rugido imponente, esta mensagem de morte continuou sendo anunciada e apregoada. Quando nós vemos nos nossos dias atuais, quando nós trazemos para os nossos dias atuais, a minha observação, quando começo a estudar missões, quando começo a analisar o nosso curso de missões, curso que eu falo que está em volta, não um curso de sala de aula, é que a igreja está estacionada, é que a igreja ela está parada. É muito fácil nós falarmos, mas a igreja levantou o missionário tal, a responsabilidade de fazer missões é deste missionário tal ou desta missionária que foi levantada. De forma nenhuma. A responsabilidade de missões
da igreja pertence a cada missionário e a cada missionária que está assentado nesses assentos aqui hoje. Porque cada pessoa que se encontra aqui na igreja, até aquela pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, ela tem a oportunidade de escutar hoje. Ela é responsável por levar o evangelho da paz a todos quantos aqueles que ainda não conhecem o evangelho. Muitas das vezes nós somos acomodados com as nossas próprias posições. Muitas das vezes nós olhamos para a esquerda, para a direita e queremos sempre buscar a resposta mais fácil. Eu cheguei nesta igreja em 2010. Nós estamos em 2022 e o nosso pastor presidente tenta estabelecer um método de discipulado com toda a igreja. E sempre ele tem encontrado dificuldade. Tem alcançado pessoas? Sim, tem alcançado pessoas. Mas se nós, como igreja, não despertarmos e entendermos que, como novas criaturas, pessoas que nasceram novamente, nasceram de novo, não formos responsáveis por pregar o evangelho de Jesus Cristo com responsabilidade e ousadia, o nosso setor de missões, agora falo no nosso íntimo local, ele não terá grandes mudanças. Felipe, para ser missionário e missionária tem que ter um chamado, certo? Eu concordo. Mas para se fazer missões, você não precisa receber uma nomenclatura de missionário ou missionária. Para se fazer missões, você apenas precisa ter uma dedicação em oração, ter uma vida voltada à leitura da palavra de Deus e ter o seu coração livre, aberto e em oferecer a um próximo que não conhece o evangelho. Porque sempre nós vamos apresentar as nossas desculpas. As nossas desculpas sempre vão estar às nossas frentes. Sempre nós vamos querer responder aquilo que é mais fácil. E eu sempre respondo isso, que o que me diferencia hoje, eu estando aqui em cima, para vocês que estão sentados neste assento, não existe nenhuma diferença. Nenhuma. Se eu chamo a responsabilidade para mim, eu estou chamando a responsabilidade para a igreja, para crescer em graça, em conhecimento e em responsabilidade, de aprender o evangelho e propagar o evangelho às demais pessoas. E volto a dizer, eu não sou melhor do que ninguém que está aqui nesta igreja. A igreja que é responsável por levar o evangelho, agora falo de nível global, o cristianismo, muitas das vezes tem se acovardado na sua missão. Nós olhamos para a nossa sociedade em si e nós vemos de uma forma galopante o evangelho cada vez mais, as hostes espirituais da maldade tentando encurralar a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas. Mas nós sabemos que aquele que alista o soldado, que aquele que criou o centro da igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos afirma
que a igreja não irá perder para o reino das trevas. Então por que a igreja, nos dias atuais, tem se acovardado tanto, de alguma forma, em querer pregar o Evangelho? Hoje mesmo, na aula de manhã do discipulado, preparação para o batismo, eu dei um relato de testemunho da minha vida para o Guilherme, filho da Sayonara. Ele ficou abismado com a forma e com a sinceridade que eu falava para ele, da forma que eu transgredia, da forma como eu era pecador, da forma como eu era transgressor. Para ele aquilo foi um choque de realidade. E eu disse para ele que eu tinha convicção na minha salvação, e mesmo assim, o meu processo de salvação, eu buscava dia após dia, tentando dia após dia, olhando para as Escrituras, olhando para o Senhor que eu sirvo e pedindo conversão. O maior exemplo que esta igreja tem é um pastor missionário que chegou aqui com 19 anos de idade. Em vários testemunhos ele já relatou as grandes dificuldades que ele já passou na vida dele, para fazer com que este prédio, as demais igrejas que estão levantadas nesse ministério e os demais amigos no longo da caminhada se levantaram para formar o presbitério que hoje existe e pertence a nós. Você acha mesmo que esse jovem pastor que chegou com 19 anos e hoje está com 36 anos de ministério pastoral, você acha mesmo que ele se cansou de missões? Eu convivo com ele dia após dia, e eu posso dizer que a alma dele é jovem que nem a minha. Se o presidente tem essa intenção, o presidente que eu falo, o presidente do presbitério, pastor José Gomes, se ele tem esse sentimento no coração, esse sentimento é para ser compartilhado com a igreja. Esse sentimento de todos os membros que estão aqui presentes, deles entenderem que em nós existe um coração missionário. Por mais que nós não vamos fazer missões culturais, intercontinentais, mas que nós devemos ter a responsabilidade de se importarmos mais com missões. Missões não é apenas uma palavra, missões não é apenas você separar uma boa roupa, missões não é apenas você dizer que vem no segundo mês de cada mês, segundo domingo de cada mês, dizer que vem para o culto de missões. As suas missões devem de fato acontecer durante o decorrer de todo o mês, na pregação do Evangelho, no ensino da palavra, em escutar a palavra, em escutar um estudo, em escutar um líder, em se submeter a um líder, a uma rede, em aprender, se fortificar e ter confiança naquilo que você vai pregar. Nós estamos sentados aqui e grande parte de nós tivemos encontro com Cristo Jesus. Glória a Deus. Grande parte de nós que estamos aqui nessa noite confessamos o nome do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós temos que despertar, igreja. Nós temos que de fato sairmos dessa comodidade. Nós temos que de fato, começando por perto, se interessar pelas missões mesmos que acontecem dentro do nosso presbitério, das igrejas que estão sobre as nossas circunvizinhanças, no interior do estado. Por mais que a igreja sede tenha as suas responsabilidades, com as demais também igrejas que ajudam, mandando as suas porcentagens para o presbitério,
para que o salário dos obreiros sejam honrados, para que os familiares que estão em missões sejam honrados. Nós somos uma igreja visionária, uma igreja missionária, e nós não devemos, de fato, de nenhuma forma, falarmos ao contrário. Muitas das vezes, nós não morremos para nós mesmos. Queremos apenas viver um evangelho que é relatado de homem para homem. Queremos apenas viver um evangelho que é relatado, muitas das vezes, de uma forma superficial. Mas o que é mais importante, que é viver o evangelho de uma forma simples, íntegra, mas de uma forma robusta, sincera e verdadeira na presença de Deus. Muitas das vezes nós nos acomodamos, e esta é uma realidade, uma verdade dos nossos dias. Eu não só falo em nível local. Não adianta nós atingirmos 10, 15, 20, 25, 30 anos de conversão e nós não entendermos sobre novo nascimento. Os relatos históricos nos mostram que 2 jovens moravianos isso. Os relatos históricos nos mostram que 2 jovens moravianos iam passando perto de uma ilha britânica, quando ouviram falar que ali existia um conde muito rico, dono daquela ilha. Ele teria pego para si 2.000 escravos e tinha enclausulado ali naquela ilha. Os jovens perguntaram àquele conde, e detalhe, um conde totalmente ateu, não acreditava de nenhuma forma no nome do Senhor Jesus e no nome do Senhor. E eles perguntaram de alguma forma se eles poderiam adentrar naquela ilha para pregar aos escravos, e logo foram barrados, dizendo que eles não poderiam entrar ali porque ali não era aceito nenhum clérigo, nenhum pastor e nenhuma palavra do cristianismo. Eles voltaram para Morávia e ali falaram para os responsáveis das orações, se juntaram as roupas que tinham ali, calçaram uma sandália e usaram o preço de suas próprias vidas para custear a sua passagem, porque eles de fato entregaram as suas vidas para aquele conde como escravos, para pregar aos escravos. No dia seguinte da viagem, os familiares já chorando, porque sabiam que não veriam mais aqueles irmãos, viram eles partindo, subindo
no navio e partindo em viagem. E chegando e se iniciando a viagem, de longe já gritaram a seguinte frase: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Isso em voz alta, se abraçaram e o navio sumiu no mar. Nunca mais se ouviu falar nestes dois jovens missionários. Será mesmo que viver missões dos nossos tempos atuais está sendo uma forma séria em nossos corações? Será mesmo que se importar com missões dos nossos dias atuais é uma responsabilidade nossa? Tem sido uma responsabilidade nossa? Que nós possamos, na noite de hoje, entendermos que mesmo em meio a esta breve reflexão, nós possamos firmar um propósito, começando com a nossa igreja local, aqui na sede, que de alguma forma nós iremos se unir com a responsabilidade de missões, iremos nos reunir com a responsabilidade de discipulado, iremos nos reunir com a responsabilidade de aprender o Evangelho cada vez mais, de se importar com as vidas, de se importar com aqueles que estão aí perecendo, se perdendo. Porque se for para nós vivermos somente um cristianismo sentado em nossos lugares, eu não queria desapontar vocês, mas vocês estão vivendo um evangelho muito frio. Vocês estão vivendo um cristianismo muito frio. Que nós possamos, na noite de hoje, entendermos que a nossa responsabilidade é continuar anunciando o evangelho da paz a toda criatura, porque esta é a ordem da grande comissão. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Na noite de hoje, enquanto os meninos aqui do louvor, grupo de louvor, louva ao Senhor, eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé. E gostaria de dizer para a igreja que eu sei que mesmo que a igreja seja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja onde tem pessoas com níveis intelectuais altos, pessoas formadas com as suas profissões, não deixe que morra no seu coração a vontade de ser, ou de participar, ou de influenciar as futuras gerações desta igreja.
em novos diáconos, em novos presbíteros, em novos jovens missionários e missionárias, em novos discípulos, em novos líderes. Nós não podemos entender que a responsabilidade de um ministério está sobre as costas somente de um homem. Mas que Deus tem levantado um pastor para nos supervisionar em toda essa história desta igreja. Tem nos ensinado, tem estado perto de nós, tem nos instruído, tem sido parceiro e amigo em a cada momento, tem se importado de nós dividirmos as tarefas. O nosso pastor é um cara acessível. Se você tem um tempo livre e se importa em querer aprender mais, pode procurar não somente o pastor. Eu acredito que o conselho desta igreja é formado na responsabilidade de um nome, sim, Pastor José Gomes. Mas cada homem que ele tem levantado nesse ministério tem que ter a responsabilidade de entender o compromisso que ele tem com a obra. E assim esta responsabilidade está passando para a igreja. E esta igreja